Olá, boa noite. Começando mais uma live do Sechá. Hoje, por conta dos feriados antecipados em São Paulo, estou fazendo aqui de casa. Olá, boa noite. Hoje a live vai ser muito bacana com o Dr. Wilson Lessa. Vocês vão ver. Boa noite, Santi. Opa, já está aqui. O Wilson já deve estar entrando. Não sei o que aconteceu, mas o Wilson não entrou. O Wilson é um psiquiatra, está em Boa Vista, Roraima, ele não é de lá. Né? Tive o prazer de conhecer o Wilson num congresso de cannabis em Israel. Né? Junto com outros médicos, a gente acabou fazendo ali um grupinho. Né? E desse grupo a gente traz até hoje. Oi, mãe, Dr. Wilson. Olá, e aí? Tudo bom? Tudo bom? É sempre uma alegria quando a internet dá certo também. A primeira coisa aqui é isso. Como é que estão aí? Não ouvi, Pedro. Com a esposa, as meninas, tudo em ordem? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Graças Que a Deus, bom, estamos cara. bem. Que bom. Antes da gente entrar, né, no tema de Covid, não vou aproveitar também para falar de algumas doenças psiquiátricas, né? Mas antes de começar tudo isso, vou fazer uma breve apresentação do Wilson, da Dr. Wilson Lessa, né? E não vou falar do ponto de vista científico, acadêmico, Dr. Wilson. Vou falar como eu conheci. Né? O Wilson foi num congresso que teve em Israel, chamado Canatech. Né? E dentro desse congresso a gente acabou conhecendo várias pessoas. Maria Tereza, neurologista aqui de São Paulo, Eduardo Faverê, neurologista do Rio de Janeiro. A ideia do Sechá, o grupo, né, do Sechá começou ali também com o Daniel, fazendo as conexões. Foi uma das viagens mais legais que eu já fiz, porque em dado momento a gente, nesse grupinho, alugou um carro, né, e com o conhecimento geográfico histórico do Wilson, foi uma das viagens sensacionais, assim, muito bacana mesmo. Né? E daí, né, nutriu-se uma amizade, a gente tem vários interesses, né, e gostos em comum, e aí nos tornamos amigos, né? Mas isso não deixa dele de ser uma das pessoas que mais conhece sobre cannabis e seu uso medicinal, fisiologia, biomedicina, tudo que se aplica, né, a cannabis como tratamento. O Dr. Wilson é um grande conhecedor porque é um grande estudioso. Eu já começaria com uma brincadeira falando assim para você, Wilson, o que veio primeiro? Anandamida ou ácido araquidônico? É uma ótima pergunta, né? Mas essa pergunta tem a ver com o sistema endocannabinoide, que a gente desconhecia até ali os anos 90, né? A década de 90, né, Pedro? Foi a década que você, como neurocirurgião, você lembra que dizia que seria a década do cérebro. Mas, na verdade, foi a década do sistema endocannabinoide. Né? Muito do que a gente sabe hoje foi na década de 1990. No E final das contas, hoje a gente entende que é um sistema que ele é super redundante, né? Então, tem muitas substâncias que, de alguma forma, são os eicosanoides, substâncias parecidas com a anandamida, né? Que elas acabam tendo uma redundância dentro do sistema endocannabinoide expandido, que é o endocannabinoidoma, que se chama hoje, né? E por conta disso, né, a gente vê, né, hoje, agora entrando um pouco na questão da Covid, que a gente vai falar não só do sistema endocannabinoide, mas dos canabinoides em si, né, o que nós vemos? Enquanto a cada dia, né, a gente está batendo recordes, né, recordes ruins no Brasil, tanto de casos confirmados quanto de mortes relacionados ao Covid. Inclusive, hoje eu estou fazendo a live aqui de casa, justamente por isso o prédio, aí, por uma determinação do governo, ele fechou mais cedo, então não daria tempo de eu ficar lá, por isso que eu vim para cá, para casa, para estar fazendo a live. Só que da mesma
altura que a gente escuta isso, a gente vê do lado, muito baixinho, né, os novos trabalhos que têm saído. Né? Canadá agora está com aquele trabalho das proteínas. Né? Você chegou a ver, parece que teve investimento agora e vão ampliar esse trabalho. Você chegou a ler alguma coisa sobre isso ou não? Sim, eles estão fazendo um trabalho clínico, né? Um teste clínico agora. E só que é bem interessante que Isso. eu dei uma olhadinha rápida no PubMed, né? Que é aquele portal onde você procura estudos que já foram feitos. Né? E no PubMed, hoje, se você coloca lá Covid-19 e cannabis, aparecem 80 trabalhos científicos. Tá? Logicamente que boa parte deles são trabalhos pré-clínicos, em células, alguns já em ratos, em animais menores, né? E a gente não tem ainda um trabalho assim bacana, aquele não, esse trabalho aí é aquele que diz funciona. Mas a gente tem muita coisa interessante, Pedro. E o Brasil, eu não sei se você sabe, procurando no Clinical Trials, que é uma outra ferramenta interessante para quem está ouvindo aí, que você consegue ver que tipo de estudo que está recrutando pacientes ou que já recrutou e está em andamento. Né? E é bem interessante que ali eu procurei cannabis, procurei canabidiol e Covid-19, e me chamou a atenção pelo menos 3 estudos que eu queria falar desses estudos para vocês, rapidinho. Um desses estudos, que eu acho que, assim, que é o mais robusto hoje, mais robusto não, mas ele é bem interessante, porque tem um no Brasil que ele vai ser um duplo cego, embora tenha as suas limitações que a gente vai conversar também, Pedro. Mas tem um estudo que está acontecendo em Israel, né, no Rabin Medical Center, né, e a gente sabe que a Covid, né, que o Covid ele acaba despertando o nosso sistema imunológico. Isso, por um lado, é bom, mas esse despertar pode ser um despertar em excesso, e aí ocorreu o que a gente chama tempestade de citocinas, que é onde a gente acaba tendo um prejuízo mais do que benefício. Né? E o Covid, ele aumenta o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, isso já é bem conhecido hoje em dia. Né? E aí, esse estudo, eles vão avaliar com 40 pacientes, Pedro. É um estudo on-label, né? Então é com todo mundo. Os casos de Covid severo e grave, tá? Com 300 miligramas de CBD por dia, dividido em 2 dosagens diárias, na verdade é 150 e 150. É um óleo de CBD puro, purificado, né? E eles, assim, sabem que o CBD tem uma atividade anti-inflamatória muito importante e uma atividade mais significativa ainda como imunomoduladora, eu não diria nem supressora, né? Porque você vê que, ao mesmo tempo, o canabidiol ele consegue aumentar a atração de células T, que fazem a defesa celular da gente, mas, ao mesmo tempo, ele consegue então melhora a imunidade celular, mas, ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma inibição da liberação de várias citocinas pró-inflamatórias, né? Como o próprio fator de necrose tumoral alfa, a IL-16, IL-6, IL-17, interferon gama. Né? Então, assim, e isso faz muito bem como os corticoides, só que com a segurança que o canabidiol tem frente ao corticoide, como a gente bem sabe. E ela acaba também, o canabidiol, estimulando algumas interleucinas, algumas citocinas que têm uma atividade inflamatória, como a L4, L5, L10 e L13. Né? Então você vê que os caras, assim, eles têm uma base para poder estar fazendo um trabalho desse. E esse trabalho foi feito através de uma galera lá atrás que começou a pesquisar em célula, Pedro. E agora eles vão fazer o teste clínico. Já estão recrutando, já estão fazendo, né? Teve gente que perguntou como é que encontra esse trabalho. É no Clinical Trial, né? No Clinical Trial. Se você for procurar, procura lá. CBD, né? CBD, Severe Critical COVID-19 Infection. Né? E é do pessoal lá de Israel, o Moshe Yeshurun. Né? E o que é interessante desse trabalho também é que esse mesmo grupo, Pedro, em 2017 ou 2018, se eu não me engano, eles fizeram um trabalho com canabidiol em relação àquela doença do hospedeiro. Quando você coloca um órgão transplantado no hospedeiro, e não é que o corpo do que está recebendo reage, é as células de defesa do órgão que foi transplantado começam a reagir. Então, o trabalho deles mostrou que diminui essa doença do transplantado, né? É um trabalho bem interessante, esse mesmo grupo. Então, esse trabalho está acontecendo, né? Eles já não estão mais recrutando. E tem um trabalho particularmente interessante que é aqui no Brasil.
do pessoal da USP de Ribeirão. Eles estão fazendo muito trabalho. Né? Logicamente que eles usam o canabidiol puro, que tem as suas limitações, enquanto a própria questão de dosagem. A gente sabe que o canabidiol puro funciona, mas tem que usar uma dosagem maior, na maioria das vezes, 3, 4 vezes mais. E em relação ao Covid, isso. E no próprio Covid, alguns trabalhos já mostraram que um óleo puro pode não ter a mesma eficácia que um óleo full spectrum, integral, que a gente diz, quando aplicado lá naquelas células pulmonares, nos testes in vitro que foram feitos tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Agora, esse trabalho da USP, eles estão avaliando o canabidiol para pacientes com Covid leve a moderado, em acompanhamento ambulatorial, né? É um duplo cego, porque eles vão fazer com 100 pacientes, 50 um grupo, 50 outro. Também vão usar 300 miligramas de um canabidiol por 14 dias. O outro também era 14 dias. Né? E olha assim, esse trabalho já começou a ser feito também, Pedro, em julho de 2020. Salvo engano, aqui, pelo menos lá no Clinical Trials, disse que ele terminou em dezembro de 2020, então eles devem estar montando o trabalho para poder apresentar os resultados. Né? Então, o que eles querem ver é se tem diminuição da carga viral, se tem alguma modificação do padrão de inflamação, das proteínas inflamatórias, né? Querem ver a melhora do sono, redução da questão da respiração e observar efeitos colaterais do próprio canabidiol. Então, assim, é um estudo bem interessante que está acontecendo, né? Eles têm um outro também que eles estão avaliando, que é um estudo parecido com o que o Cassiano começou a fazer. Não sei se terminou aquele estudo dos profissionais de saúde, mas eles pegaram o mesmo modelo e estão fazendo o estudo daquele para avaliar a questão do estresse, do sono, e mesmo de eventual infecção ou não pelo Covid-19, né? O mesmo grupo. Poxa, que bacana. E acho que muito disso é do espaço. Wilson, você está aí? Tô aqui. Wilson, tá, beleza. Não, que deu uma travada aqui. E acho que muito é o espaço que o professor José Alexandre Cripa abriu, né, dentro da USP, porque ele começou a estudar alguns transtornos da afetividade, que eu acho que, em seguida, a segunda onda do Covid, nós teremos também a segunda onda dos transtornos de afetividade. Né? Eu acho que a gente não pode esquecer, né, do pós-Covid. Você chegou a pegar, a tratar algum paciente pós-Covid que teve algum declínio cognitivo ou não? O Wilson. Opa, voltou? Tô aqui. Voltou? Voltei. Eu coloquei no 4G, fica melhor. Ouvi. Você chegou a ver a pergunta ou não? Se acompanhei paciente com declínio cognitivo. Pós-Covid. Sim. Com declínio cognitivo. Muita gente, muita gente. Essa é uma queixa comum. E aí fica aquela dúvida, né? Até que ponto que é da infecção viral, até que ponto que é da hiperreatividade do nosso corpo, das tempestades de citocinas, até que ponto que é de medicação que a gente usa, né? Mas assim, hoje em dia já me parece bem claro que existe uma síndrome pós-Covid, tá? Que eles estão chamando de uma síndrome pós-aguda, né? A infecção pelo Covid. Né? O FAUT, o pessoal do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos estão pesquisando a fundo isso. E por ver muitos pacientes desse, Pedro, isso aí também mobilizou a gente aqui da Universidade Federal. A gente vai começar a fazer um trabalho, tá? Já estamos avançando bem nisso aí, tá? Um trabalho para avaliar o uso do canabidiol, só que a gente vai usar um óleo full spectrum, tá? E fazer placebo também em pacientes que estiveram internados aqui no Hospital Geral de Roraima. Então a gente já tem uma acadêmica, a Tâmara está trabalhando com a gente já faz um tempo também. Outros professores se interessaram pelo assunto. Então, assim, e é uma área assim, bem interessante, porque pelo menos calcula-se que de 20% a 30% das pessoas vão ter algum tipo de sintoma do que chamava de Covid longa, né? Ainda podemos falar Covid longa, mas é essa síndrome pós-aguda. Então, o que a gente vai avaliar vai ser qualidade de vida, vai ser a questão de dor de cabeça e dor de uma forma geral. Vai ter um fisioterapeuta com a gente avaliando a função respiratória, né? E vamos avaliar também cognição, uma escala MOCA de cognição que a gente achou a mais interessante.
Então, a ideia é fazer durante 3 meses esse tratamento, um grupo 25 miligramas, outro grupo de 50 pessoas 50 miligramas e um grupo placebo, 3 braços do estudo, né? Olha, eu vou falar uma coisa, mas antes vou deixar claro que assim, isso que eu vou falar é de assim, 100% para quem está nos assistindo, é 100% uma impressão que eu tenho, tá? Eu tenho tratado alguns déficits cognitivos pós-Covid com canabidiol e tem sido, assim, excelente. Entendeu? Tem sido, assim, melhor do que a utilização de vários alopáticos. Mas isso, assim, é uma impressão que eu tenho do consultório. Teve pessoas aí, depois você dá uma olhada aí, que se interessaram em querer ajudar também no trabalho. Gente, olha só. O Dr. Wilson Lessa é um dos colunistas mais lidos do Sechá. Então, se alguém depois quiser entrar em contato com o Dr. Wilson, qualquer coisa, entre em contato com o Sechá, entendeu? Que a gente vai encaminhar as dúvidas, os contatos para o Wilson. O Wilson, ele é do time, não é que ele é só do time, né? É um dos principais jogadores do time do Sechá. Muita gente perguntando, aí falando, né, sobre se o uso de canabidiol previne a Covid. Então, tem esse trabalho canadense que fala, né, que pode prevenir, mas também temos 2 trabalhos americanos que falam especificamente de CBD e THC, diminuindo essa hiperinflamação pulmonar que você falou. Então, a gente já tem, né, alguns trabalhos, ainda não são robustos para ser uma indicação, mas eu acho, Wilson, que talvez isso dê um start, né, na necessidade de ampliar as pesquisas com canabidiol. Né? E a gente não pode esquecer que o que previne mesmo ainda é a máscara e o isolamento físico, nem o isolamento social, né? Porque a gente pode estar aqui conversando longe, mas a gente está perto de alguma forma. Então, é isso que previne o álcool em gel, as coisas que a gente bem sabe. Então, eu acho que é um pouco precoce realmente considerar isso. Agora, a questão da inflamação ou mesmo da atividade antiviral, que isso já foi demonstrado em células, assim como foi demonstrado com outros medicamentos que depois os testes mais aprofundados demonstraram que não tem um efeito como se pensava no início. Isso eu falo do tratamento precoce, que eu acho que realmente tem alguma questão de autonomia do médico, autonomia do paciente e uma autonomia dos dois juntos para poder decidir essas coisas, mas eu acho importante a gente ter acesso à informação. Então, não adianta fazer uma coisa só porque lá atrás estava certo. Se você teve uma mudança nesse meio caminho, o médico tem que estar atento a isso também. Acho que isso é importante. Agora, pensando na questão da segurança do canabidiol, nessa ação como um anti-inflamatório potente, eu acho que a gente... Olha só que legal, veio alguém ouvir nossa conversa. Veio, é a Mariquita, é a calopsita do meu filho. Ela fica solta aqui em casa, né? Acho que ela se sentiu sozinha. Né? Que legal. Mariquita. Mas, então, assim, as perspectivas para a questão da diminuição da inflamação, para o pós-Covid, eu acho que a gente tem que pesquisar muito. Tem que pesquisar isso também, mas deve ser primeiro isso feito in vitro e depois em células ali e tal, para a gente poder ter uma ideia se pode ter um efeito antiviral, depois fazer com o duplo cego, tudo o que precisa. Né? Mas o meu medo é isso, fazer, então vamos liberar geral, ninguém vai pegar. Mas, por outro lado, Pedro, aí é outra história. É aquela coisa da observação do dia a dia. Muitos médicos que eu tenho conversado em grupos de prescritores, e você deve perceber isso também, têm percebido o quê? Muitos pacientes que utilizam óleo, tanto crianças como adolescentes e idosos, todo mundo pega Covid em casa, menos a pessoa, ou pega muito fraquinho. Isso são várias histórias. No Sechá saiu uma matéria agora, não sei de que país, se o Charles estiver aí, me lembre, por favor, mas saiu ontem ou hoje, falando que é 12,2% a taxa de transmissão naquele público estudado sem canabidiol. Isso, foi um grupo pequeno, exatamente, 1,2% e 12%. 1,2% não teve, 12% teve. Assim, isso deve ser mais pesquisado, mas isso é uma coisa que está chamando a atenção de muita gente, sabe? Essa é uma realidade. Eu tive Covid no final de janeiro, né? Eu estou com sobrepeso e tudo mais. Eu confesso assim que eu tomei AS nos primeiros dias,
óleo de canabidiol, chá de guaco e copaíba. Eu não estou dizendo que isso me curou e que isso me tratou, mas eu estou aqui conversando com vocês. Por Sim. outro lado, 80, 90% das pessoas vão ter um quadro tranquilo, vão ter um quadro leve. Mas eu confesso que eu fiquei com muito medo quando eu peguei, pelas minhas condições, por eu já ter tido linfoma em 2008, entendeu? Por ter, eu acho que eu fiquei receoso. Mas Não, assim, assusta. Uma doença que a gente não conhece ela é, inteiramente, né? Deixa algumas das referências depois da live salva. Tá bom? Algumas referências, assim, alguns medos, né? A gente não conhece. Então, e para quem tá, né, como a gente, mesmo que não esteja, não sei você, eu não estou na linha de frente do Covid, mas eu estou no hospital, né? O paciente continua tendo tumor, continua tendo hidrocefalia, continua tendo dor, então eu vivencio, né, como é que está o hospital, centro cirúrgico se transformando em UTI. Então, assim, realmente assusta. Acho que esses estudos precisam ser aprofundados. Não dá para falar já que, como você bem disse, né, já servir como indicação, mas as coisas preliminares e pequenas mostraram. A Universidade de Chicago, o Charles está me mandando aqui, foi na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, da diferente taxa de transmissão. Precisa se olhar melhor, né? A gente já tem agora um motivo para olhar melhor. O pequeno mostrou que é menos. Vamos fazer o grande agora? e é interessante, né, que igual outras coisas que a gente conhece, como na epilepsia, que o canabidiol, os canabinoides vão lá, tratam a epilepsia, melhoram as crises convulsivas e ainda tem um bônus de melhorar o comportamento, melhorar o sono, melhorar a agressividade. Então você imagina, né? Tem que ser pesquisado, vale a pena, porque se você tem, Vale. eventualmente, uma atividade ali que diminui essa afinidade do vírus com o receptor ACE2 e com aquele outro receptor TMPRSE lá. Então, você imagina que você tem uma ação que pode diminuir a infectividade do vírus. Se você tem uma ação que diminui a tempestade de citocinas. Se você tem uma ação que diminui eventuais sintomas como dores, algumas cólicas gastrointestinais, dor de garganta, um monte de coisa que isso acontece durante a Covid também. Você diminui o medo, Pedro, porque o medo é uma das coisas que é mais terrível no Covid. A pessoa está com medo, fica com falta de ar, ela não sabe se é do Covid, se é da Se é ansiedade, o que pânico, da quer dizer ansiedade, se é sim. pânico, Então, assim, é bem interessante que pode ser uma coisa que tenha multiação e que tenha uma segurança. Parece até bom demais para ser verdade, mas olha, com outras coisas que a gente já viu e já foram demonstradas, eu acho que vale a pena a pesquisa realmente. Não podemos descartar isso. Sim, até assim, muitas pessoas com Covid acabam entrando, né, com diarreia, também ajuda nesse sentido. A Fabiana, minha esposa, te mandou um beijo. Oi, doutora Cíntia. Oi, mãe. Oi, professora Nair, que é minha primeira professora. Oi, Aninha. Aninha, inclusive, falou, a Ana Isabel, que é advogada lá do IPSEC, que ela também usou o óleo da Abrace e ficou legal. Para transtorno de afetividade, eu lembro quando a gente estava em Israel, antes de eu vir em qualquer lugar, eu vi de você que tinha indicação na esquizofrenia. Aquilo para mim, eu falei assim, mas Wilson, o mundo está falando que cannabis dá esquizofrenia, e você falou assim, não é bem assim. Né? Então, assim, eu ouvi de você a primeira vez da utilização da cannabis na esquizofrenia. Você acha que ela tem um papel importante dentro do panorama das doenças psiquiátricas, inclusive nos transtornos de afetividade pós-Covid? Sem sombra de dúvida, né? Na esquizofrenia, assim, meio assim, preocupante, porque o mainstream da psiquiatria dá pouca importância para isso, sendo que desde 2012 aí, saiu um estudo duplo cego muito bom de um alemão, o professor Marcus Liuk, um psiquiatra, né, e fez um estudo com o uso do canabidiol, comparando com a milsaperidina, que é um antipsicótico muito interessante, muito bom. E assim, os resultados em relação aos sintomas psicóticos, tanto positivos como negativos, que são os positivos alucinação e delírio, os negativos é mais embotamento afetivo, isolamento, foram tão bons como a milsaperidina, com a vantagem de bem menos efeito colateral, principalmente os efeitos colaterais piramidais que você bem conhece. Então, assim, um estudo desse, né, outros estudos demonstrando que ele diminui a psicose
do paciente com Parkinson que está usando lá o levodopa, e o levodopa aumentando demais a dopamina, e isso pode piorar uma psicose, e o canabidiol vai e ajuda nisso também, sem você perder o efeito positivo do levodopa. Né? Você tem a própria atividade do canabidiol também, junto com o THC, nos preparos que tem para espasticidade, né? O Sativex, Mebatil, Nabiximol, que eles em conjunto, você aproveita o efeito terapêutico do THC e ele diminui um pouco o excesso de estimulação do THC no receptor CB1, o que diminui alguns efeitos, inclusive ansiogênicos e psicóticos, né? Doses maiores do THC. Então, assim, é bem interessante, né? Eu acho que a área da psiquiatria, algumas doenças assim, que são doenças naturalmente refratárias, Pedro, elas assim tiveram um novo horizonte com os canabinoides. Isso não é mais pré-clínico, já é clínico, já é mundo real, que é o Tourette, tá? Que a cannabis vai mudar o rumo do Tourette. THC. THC. E interessante que no Tourette é THC. É THC. Né? A outra coisa também foi a própria questão do transtorno do estresse pós-traumático, tá? Que isso já se faz assim de modo empírico, de fase 4 assim, da população, né? Isso desde a guerra do Vietnã, assim, bem antes disso Sim. também. Mas na guerra do Vietnã isso foi popularizado. 50% dos soldados americanos no final da guerra fumavam maconha todos os dias lá no front para poder aguentar o tranco. E era o próprio governo que mandava. Eu não sei como é que era, mas eles arrumavam. Lá plantava-se também. Mas você vê que fez parte disso. E agora que conseguiram fazer estudo em cima de transtorno de estresse pós-traumático, saiu um duplo cego recentemente agora, com cannabis fumada, tal, porque é o mundo real deles lá, o que eles acabam fazendo. Então a gente, assim, tem o transtorno de estresse, e que ele tem pouca medicação. A gente tem ali a sertralina, paroxetina, tem que fazer a terapia, tal, mas não tem muita medicação, não tem psicofarmacologia para dar conta de estresse pós-traumático. E no que a gente está passando hoje, principalmente com os profissionais de saúde e as famílias, os enlutados, todo mundo que acaba tendo conhecidos ou familiares que morreram ou que adoeceram por causa de Covid, isso gera esse estresse pós-traumático na gente. Então, assim, essas duas coisas que a gente falou da psiquiatria, né, que é o Tourette e o estresse pós-traumático, são doenças difíceis. Aí você pega o próprio autismo também, que a gente tem visto coisas bem interessantes, né? Você acompanha isso também, né? Que apesar que tem medicações que são aprovadas, mas você vê que elas são medicações para os sintomas-alvo, elas não melhoram ali a conexão. Uma mãe, a gente conversando, falando, doutor, parece que agora os neurônios do meu filho estão conversando. Mas é essa a impressão que tem mesmo. Essa é a impressão que a gente tem. Que conecta ao ambiente, à estrutura. Que você ou tem uma talvez, conexão. né? Ou talvez o autista, a coisa tá ligada demais, Pedro. É uma hiperatenção com tudo, o barulho incomoda tanto, não sei o quê, e que você precisa dar uma desativada de alguma forma. E um sistema tampão como um sistema do canabinoide faz justamente isso. Né? Então, assim, é muita coisa interessante que a gente vê. E eu acho que a esquizofrenia é uma área muito interessante. E eu acho que, assim, o grosso disso aí tudo vai ser a questão da ansiedade. Porque a ansiedade, assim, o que acontece? Ou se usa muito benzodiazepínico, ou se usa antidepressivo por muito tempo, e o antidepressivo tem muito efeito colateral. O benzodiazepínico pode causar dependência durante muito tempo e usando sozinho. Então, assim, nós vamos ter que ter bastante estudo, porque eu acredito que vai ter uma mudança no paradigma do tratamento dos quadros de ansiedade, sabe? Então, assim, primeiro, eu não consegui pegar o nome, só respondendo algumas coisas. Alguém perguntou, né? Como utilizar no paciente que está entubado. Nesse momento, eu acho que não é talvez, né, eu acho que a via de administração vai ficar um pouco difícil. E dificilmente, talvez, o colega que está na UTI, se ele não conhecer o sistema endocannabinoide, talvez ele não permita que isso seja feito. Né? Porque ele está seguindo protocolos rígidos de instituições que muitas vezes nos obrigam a seguir protocolos, né? Mesmo que você tenha uma opinião de algum detalhe diferente, você acaba seguindo aquilo. Então, é um pouco difícil. Tem a Meditatidon, né? Ela pediu assim várias vezes, né? Para depois você manda para o Seixal, para mim a gente manda para ela o estudo da supirida, a comparação da supirida com a medicação.
com os canabinoides. Agora uma pergunta minha. Que o CBD é ansiolítico? Ok. O THC, ele é ansiogênico? Ele é os dois. Ele é tanto ansiolítico como ansiogênico. E geralmente acontece como, Pedro? Em doses baixas, ele é ansiolítico. Ele quebra a ansiedade, diminui a ansiedade. Em doses mais altas, ele acaba sendo ansiogênico. Agora, para cada pessoa, essa janela terapêutica é diferente. E assim, é importante falar a questão de dosagem, né? Porque o THC, não só de dosagem, mas a questão da curva, resposta que ele tem. O THC, mesmo que ele seja junto com outros canabinoides, com terpenos e tal, ele tem uma curva-resposta em um invertido. Isso é bem interessante. O CBD, quando ele é puro, ele também tem essa curva em um invertido. O THC, num óleo que seja também um óleo que sejam outros componentes, ele acaba tendo isso aqui da mesma forma que ele puro. O CBD é diferente. O CBD, ele com outros canabinoides, com terpenos, flavonoides, ele tem uma curva que você vai aumentando, ele vai aumentando o efeito. Tem estudos que demonstram isso aí. É bem interessante. O pessoal de Israel também já viu isso aí. Mas mesmo assim, dentro disso aí, a gente sabe que tem janela terapêutica, né? E, a priori, o ideal é começar a tratar pessoas mais novas com o CBD. A priori. Fazer uma cama daquilo, e para muita gente, 30 a 60 miligramas consegue diminuir bastante a ansiedade. Bastante mesmo. Controlar. E até crise de pânico. Algumas pessoas vão continuar com uma certa insônia, tal, que é onde vai acabar usando um indutor do sono. Se você sabe que é um paciente que você vai ter segurança de passar um pouquinho de THC para ele à noite, ali que seja 2,5, 5 miligramas, o paciente vai dormir bem à noite, vai acordar bem menos ansioso, vai ter um efeito antidepressivo e não vai ter aquele efeito psicoativo que para algumas pessoas é incômodo e para outras pessoas é o que a pessoa busca. Então, você vê que 2,5 miligrama, Pedro, é pouco. Se a pessoa pensa num cigarro de maconha que tem 1 grama, que é 1.000 miligramas, né? Se for 10%, vai ter 100 miligramas ali. Se for 2,5 miligramas, é 40 vezes menos o que tem de THC num cigarro de maconha. Mas é o suficiente para ajudar a pessoa no sono. E isso, assim, a gente vê que com idosos é muito importante, para a maioria dos casos, ter um pouquinho de THC, porque você consegue diminuir um monte de outras medicações, ajuda no sono, não dá ressaca no outro dia, né? E ele tem outras ações. Mais uma vez, o pacote não é sozinho. Ele quebra a placa beta-amiloide. Como assim? O THC, ele diminui a fase de sono REM? Sim, isso é uma realidade. E me parece que em doses maiores isso fica mais evidente. Agora, parece até um contrassenso, né? Como existem alguns contrassensos curiosos na medicina, né? Por exemplo, você sabia que antigamente, você já deve ter lido isso também, que um dos tratamentos para depressão, quando não se tinha medicações, era privação do sono. Sim. Privação do sono. Né? Era uma forma de dar uma recetada. Eu acho assim, desde quando a gente foi para Israel, que o professor Michula falou no final da aula, né? Não esqueçam do THC, né? Eu já tenho, né? A gente já tem isso bem em mente, que o THC é importante, né? Não tem por que ter essa demonização do THC, porque da mesma forma que ele diminui, de repente, a fase do sono REM, ele melhora a concentração. Então, ele acho que ajuda mais na memória do que poderia piorar, diminuindo um pouco a fase REM. Eu vejo mais benefícios. Mas concordo com você que a dose é uma coisa complicada, porque depende muito do sistema endocannabinoide de cada um e como esse sistema metaboliza, a alimentação da pessoa, se tem muito peixe, que isso ajuda a formação do ácido araquidônico. Teve algumas perguntas falando assim, CBD isolado ou full spectrum no caso de Covid? Eu acho que eu full spectrum, e você? Assim, os estudos iniciais pré-clínicos que têm saído têm demonstrado que o ideal, pelo menos em células pulmonares, assim, a atividade que tem demonstrado é um CBD full. Inclusive, o THC parece que atrapalha um pouco nesse aspecto, nesse de pré-clínico ainda. Em pré-clínico ainda.
né? E aí eles acharam também as strains, né? Que são os team-overs, que eles chamam, né? Os quimiotipos. Então eles acharam lá pelo menos uns 13 tipos que conseguem ter uma atividade interessante. Mas isso é tudo estudo preliminar. Mas eu acho que... E assim, não sei se você percebeu, mas tem Israel, país das startups, né? Então vários desses estudos são startups que estão ajudando também, porque... E assim, e como eu costumo dizer, quando você vê que estão pesquisando alguma coisa, a gente tem que ficar de olho, porque Sim, ninguém gasta dinheiro à toa com isso também, você sim, entendeu? exatamente. Sabe? Perguntando aqui, né? O uso de fitocannabinoides pode reduzir doses de morfina? Sim, com Essa certeza. é uma resposta que é uma resposta antiga. Até por isso que no final do século XIX, começo do século XX, alguns remédios vinham ali, você já ter visto remédios que vinham ali tanto com cannabis, Sim, índica, como vinham também com ópio, com morfina, né? Vinham com algumas coisas. Então, porque realmente... E o argumento, inclusive, para ajudar a diminuir a crise dos opioides nos Estados Unidos. Você começar a fazer uma substituição. O Dustin Sulak, né, aquele médico bem conhecido nos Estados Unidos, que trabalha com medicina canabinoide, ele trabalha muito com isso, com essa questão de diminuir o uso dos opioides. E assim, o que é interessante é que muitas vezes tem essa diminuição, a pessoa consegue ter um efeito analgésico e não volta a querer ficar naquela fissura como tinha antes, que já é uma vantagem, porque sim. a ideia não é ficar largando o remédio de todo mundo, tem muita gente que sente dor e que vai precisar usar alguma coisa durante um tempo, né? Mas é bem interessante isso também, viu? Aqui no O... Brasil a gente não tem um Ah, problema tão grave como lá, mas temos esse problema também, viu, Pedro? Principalmente você sabe disso na classe de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, quem tem acesso, farmacêuticos, quem tem acesso a medicações que podem ter esse tipo de efeito parecido, né? ah, quando falavam, né, da crise, né, dos opioides nos Estados Unidos, eu não imaginava o tamanho que é essa crise, né? Antes de ter toda essa pandemia, tudo, quando o mundo era mundo, se morria mais por uso indevido de opioides do que acidente de carro ou mesmo em guerras. É um negócio absurdo o número de pessoas que morrem. E no Brasil, no ano retrasado, saiu um estudo mais de um aumento assim, nos últimos 5 anos de 300% do uso de opioides indevidos. É que normalmente, né, quando você fala opioide, a pessoa pensa em morfina. Mas aquele tramalzinho, aquela codeína que você dá para o seu amigo que está com dor nas costas, que trabalha com você, aquela professora, não sei o que, você vai lá, dá uma codeinazinha que é ótimo, é assim que começa, né? Quando você não tem esse suporte médico. E ainda bem que ainda no Brasil nós temos a oxicodona só de liberação rápida, se tivesse, de liberação lenta. Se tivesse a rápida, como é o Vicodin, do seriado do House, né? Entendeu? Que é isso daí. Né? Então, tem trabalhos, inclusive robustos, nos Estados Unidos, mostrando, né, essa diminuição, né, nos estados que a cannabis é liberada para uso em pacientes com dor, entendeu? Mostrou uma melhora acentuada. Só que agora, Wilson, não sei se você viu, a Sociedade de Dor da Austrália falou, até o Seixas noticiou isso. Não recomenda que os médicos de lá usem para dor, a não ser que seja dor oncológica. Você chegou a ver isso ou não? Vi. Cara, não entendi a... Isso é parecido com o que o CFM fez em 2014, quando disse que o canabidiol só podia ser prescrito por neurologista, neurocirurgião e E psiquiatra psiquiatra. para paciente menor que 18 anos, só para epilepsia refratária. Tá? E Depois de aí, ter feito dieta cetogênica, VMS ou DBS. Tinha pois esse é. também. E aí, esse mesmo CFM diz sobre autonomia médica. Então, são discursos que não batem. Exatamente. Então, a gente tem aí, provavelmente, na Austrália, estão segurando isso porque as indústrias farmacêuticas estão insatisfeitas que deixaram de vender um pouco de remédio. Porque já é Sim. uma condição que a Academia Nacional de Ciências das Vidas já bateu o martelo. Não, para dor crônica, dor neuropática, não tem coisa melhor. Os caras já sabem disso. O que eu acho que pode acontecer, pelo menos assim, vou te falar novamente de uma experiência pessoal de consultório.
né? Quando eu aplico a escala de EVN, né, EVN chama-se escala de valor numérico. Então você fala assim, olha, 0 é dor nenhuma, 10 é a pior dor que você pode imaginar na sua vida. Né? Quando você aplica essa escala, o que eu vejo, muitas vezes, antes de iniciar o tratamento, a pessoa fala, olha, minha dor é 9. Né? Aí você vai, começa o tratamento, ela volta, como é que você está? Nossa, estou ótima, outra pessoa, e sua nota de dor? 7. Então você vê que às vezes a redução do EVN não foi tão grande, mas isso principalmente quando a gente usa THC. A dissociação dor e sofrimento, se você aplicar uma escala de qualidade de vida, aumentou muito. Então é como se a dor não incomodasse tanto, né? Então, talvez seja por isso, não sei, né? Mas isso é uma coisa assim que eu vejo no consultório, essa redução. Ah, oi Enzo, meu filho Enzo mandando oi. Oi filho, beijo, tá? Pronto. Já mandei um beijo pro meu filho, pode falar. Rapaz, você tem uma torcida organizada. Toda vez Tenho, a cara. galera, né? Que Tenho. massa! Mãe, esposa, filho, a primeira professora, o Evandro, né, o Gol da Crystal Shop, onde eu como a feijoada de sábado. Aí depois tem a Mari da Atual Mania, onde eu compro roupa. Então, assim, eu carrego meus amigos comigo. A gente não pode esquecer de onde a gente veio. Sim, sim. Agora, você falou uma coisa no começo do programa, assim, eu assim, gostaria de pedir, quem tiver ouvido, de repente, possa sentir, falando, não, mas eu não estou me sentindo assim, eu não estou bem. Assim, eu não considero que eu vou falar, mas, de certa forma, o que eu tenho percebido também? E muita gente tem percebido isso, inclusive alguns psiquiatras também já têm percebido isso, que o ser humano tem uma capacidade de adaptação melhor do que a gente pensava. É um recado que eu queria começar a gente pensar. Tá? Em que sentido? Assim, eu sei que a gente está num momento difícil da pandemia, eu sei que a gente está num momento difícil do país, independente da sua forma de pensar, mas a gente está num momento difícil de acertar um meio termo, um consenso, está tudo muito difícil, isso é importante pensar. Mas nossa capacidade de adaptação é impressionante. Impressionante. Sabe? E às vezes, quando a coisa assim melhora, é quando algumas coisas vão aparecer mais. Então, por mais que a gente se sinta adaptado, por mais que muita coisa está acontecendo, gente morrendo, a gente vendo, e gente querida doente no hospital e tal, a gente percebe que o ser humano tenta essa coisa, né, de buscar a vida, tenta buscar. O ser humano é assim, Pedro, quando a gente está bem, a gente tem essa esperança. Quando a gente está deprimido, a gente perde isso. Então, se você está sem esperança, procure ajuda profissional. Assim, eu não estou falando nada que eu vi, nada disso, mas é um recado que eu estou passando, de repente, para quem está ouvindo. Procure uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Porque o normal da gente é ter esperança, mesmo que as coisas pareçam assim, que estão completamente sem esperança. Sim, Hoje é o Dia Internacional Mundial do Transtorno Bipolar. E eu estou também lembrando um pouquinho para a gente poder lembrar das pessoas que têm transtorno bipolar, dos familiares que convivem. Né? A maior pesquisadora de transtorno bipolar no mundo é uma psicóloga que tem o transtorno bipolar, a doutora Kay Jemison, trabalha na Johns Hopkins. Tá? Ela tem livros escritos, um livro dela maravilhoso, quem puder um dia ler, chama Uma Mente Inquieta. Ela faz uma autobiografia. É muito bom esse livro para quem quiser entender o que é um pouco a vida, a mente, o coração de alguém que tem transtorno bipolar. acho assim, fantástico esse recado que você deu. No final da live, a gente deixa uns 5 minutinhos para o nosso convidado falar o que ele tem vontade. Acho que vale a pena você mandar esse recado de novo. E não podemos esquecer que crianças também têm depressão, crianças também têm ansiedade, crianças também podem chegar a pensar, né, uma coisa que é completamente errado, que a morte é a solução dos problemas. A morte Sim. nunca é a solução dos problemas. Nunca. Em hipótese alguma, a morte é a solução de algum problema. Então, se você identificar, preste atenção no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, entendeu? Fique atento, porque criança também fica deprimida. Ou é um exagero da minha parte, Wilson? Fica deprimida, não é exagero.
E em crianças e adolescentes, os sintomas são um pouco diferentes dos adultos. A criança não externaliza necessariamente com o choro ou com a falta de energia necessariamente. Ela pode ficar mais agressiva, pode ficar violenta, né? A criança pode começar a deixar de brincar com coisas que gostava de brincar anteriormente, né? Dizer sobre aproveitamento escolar nesse momento é muito Não difícil, dá. porque não dá. Nós estamos num momento de adaptação. Eu acredito que é possível, porque a experiência que a gente está tendo com a educação à distância com os alunos aqui da universidade não é a melhor coisa do mundo, mas está sendo bem interessante na medida do possível. Agora, com criança, aí é um pouco mais diferente, a coisa é mais embaixo. Mas, assim, então não dá para avaliar desempenho escolar pela escola hoje. Então, você tem que estar observando muita criança, né? E é bem importante mesmo. A Med Tati Dona está falando assim, a cannabis medicinal ajuda demais. Não tenha dúvida disso. Né? Aqui em casa só falta eu colocar canabidiol no filtro. Né? Em casa, assim, todo mundo aqui em casa toma. Eu, minha esposa, meus dois filhos. Né? Porque eu acho que ela me ajuda, entendeu? Inclusive a ter pensamentos mais equilibrados, de tomar decisões mais corretas, e isso reflete na minha atividade como médico. Então, eu só vejo benefícios com a utilização de canabidiol. Animais também têm depressão, imagina crianças e idosos. Fiz uma pesquisa de depressão na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, em 2001. Né? O André, parabéns, André. Parabéns, e acho que a palavra que vai vir depois do Covid vai ser esses transtornos da afetividade. A doutora Cíntia falando, a doutora Cíntia é odontóloga lá do SEC, né, cuida de dores orofaciais e acaba, muitas vezes, tratando ansiedade, porque a pessoa chega com dor, né, ela identifica que é geralmente uma ansiedade e já trata. Aí, boa noite, Giovana, do hospital, as instrumentadoras que trabalham comigo, ainda tenho mais 10 minutos antes de eu passar o microfone para o Wilson. Wilson, e a questão da Venezuela aí, melhorou ou não? Não, voltou a ter, ficou um tempo fechada a fronteira, mas mesmo assim passavam algumas pessoas, não era uma quantidade grande, mas agora, de uns 2 meses para cá, voltou a passar aí mais de 500 pessoas por dia entrando aqui. E como é que está fazendo com essa questão de Covid, esse povo entrando? Boa noite, Murilo. Não vai ter isolamento, não tem como você fazer as normas básicas de distanciamento social. E você imagina que tem muita gente nos abrigos, aí pelo menos 20 mil pessoas, 30 mil pessoas nos abrigos, morando em barracas. Se um pega, todo mundo pega, não tem jeito, né? Aqui, assim, aqui já começou a diminuir essa segunda onda, dessa forma, como dizem, né? A segunda onda. Igual Manaus, aqui é parecido com Manaus. Né? Mas assim, ainda tem. Deu uma reduzida? Deu uma reduzida. Mas ainda tem gente internada, tem um professor muito querido nosso aqui que está internado. Né? O pessoal ainda está assim, muito atento, sabe? Aqui ainda tá feio o negócio aqui na região de São Paulo, tanto é que a gente está vivendo essa semana agora de feriados, né? Acho que anteciparam até o Réveillon de 2025, que é uma forma de tá fazendo esse distanciamento. A clínica tá funcionando, mas para fazer a live e vir para cá, aproveitar que o Murilo, meu amigo Murilo, é um cara sensacional, né? Também teve uma perda do Covid, o pai dele, né? O Dárcio. Então, assim, a gente começa a ver, assim, que a doença tá mais próxima, né? Quando teve aquele primeiro lockdown, era para se preparar para quando viesse mesmo o negócio veio, nós descobrimos que não tinha nada preparado. Né? Então, São Paulo, como acho que as outras regiões do país, pelo menos São Paulo está passando ainda por um período bem chatinho, viu? Não tá fácil não, Wilson. Wilson, me fala mais um pouco da sua experiência com outras doenças psiquiátricas que você tem usado o canabidiol. Pois eu acho que eu já falei a maioria dessas experiências, né? Tourette, THC.
Agora, uma outra coisa interessante, eu acho que, Ah, eu não sei se eu falei contigo já sobre isso, mas é no Parkinson, né, assim, como medida paliativa mesmo, uso compassivo na ideia de você poder, às vezes, diminuir alguma medicação, diminuir o efeito colateral. Você sabe que a discinesia ali também, que pode, o L-Dopa, né? Não só a discinesia, como uma distonia, pode ser as duas coisas. Né? É um efeito assim que pode acontecer e quando acontece ele é bem chato, né? Ele é bem assim, incômodo. Né? Assim, tem estudo disso e acompanho uma paciente assim, que eu achei interessante que o canabidiol sozinho não ajudou muito, diminuiu um pouquinho a ansiedade dela. Mas assim, o que ajudou um pouco mais nos efeitos assim, de cinesia do levodopa é o THC. Uma senhora já de idade, com uma doença já de uma progressão já de mais tempo, né? eu só consigo tirar, melhorar a cinesia dando canabidiol, o THC e reduzindo a levodopa. Né? Então, só da gente conseguir tirar um pouco da levodopa já melhora. Mas, por exemplo, a demência por Mas copos é de Levy difícil, não porque é tem uma difícil. certa abstinência, parece uma abstinência, né, o levodopa, assim. O que eu faço é pegar a dose do dia, né? Eu divido em tipo de 2 horas, de 4 em 4 horas, com pequenas reduções. Né? Então, eu aumento a frequência e vou diminuindo a dose. Demência para corpos de Levy, no Parkinson. Você vê alguma utilidade? Eu Não, não acho. tenho experiência, mas estou tendo experiência com algumas síndromes frontais bem difíceis, assim, sabe? Daquelas de livro mesmo. E você usa CBD ou THC para demência frontal? Inicialmente, inicialmente CBD full spectrum, inicialmente. Tem bastante gente aqui perguntando para o uso em Alzheimer. Você quer falar alguma coisa a respeito? O Alzheimer, como geralmente, assim, eu tenho atendido muito paciente, a maioria, que já está vindo de tratamento anterior. Né? E aí tem paciente que está no começo, tem paciente que está no estágio mais intermediário e paciente que está no estado mais avançado da doença. O que eu acho que é um grande ganho assim? Nos quadros assim iniciais, a gente vê uma melhora significativa, tá? Com a diminuição de outras medicações, que muitas vezes o paciente vem com um pacote do antidepressivo, com antipsicótico atípico, né? E às vezes com benzodiazepínico, o que não é muito legal, mas pode acontecer de vir. Né? E às vezes com hipnótico desses também, dos hipnóticos que isso aí virou moda. Né? Então, assim, esses pacientes, você conseguir diminuir essas medicações e eventualmente manter lá uma memantina, né, manter uma ribaxigmina, se for o caso, e associar com canabidiol, você consegue ter melhoras bem significativas nos casos leves e moderados para a maioria dos pacientes. Para os casos graves, não. A gente consegue ver melhora no comportamento e aí a gente vai ter lá uma exceção ou outra que a pessoa vai ter uma melhora que você vai falar assim, não é possível que eu estou vendo isso. Mas isso é mais exceção do que a regra. Isso é preciso deixar bem claro. Mas assim, só o fato de você diminuir outras medicações, e não só medicações como antidepressivos, como antipsicóticos, e benzodiazepínicos e hipnóticos, mas diminuir muitas vezes remédio para pressão, diminuir muitas vezes o remédio para colesterol e triglicerídeos, que o canabidiol tem uma ação que diminui isso também. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Agora, tem que ser um acompanhamento, isso é importante falar para os médicos que prescrevem. Tem um acompanhamento também com o médico que está acompanhando o paciente, porque muitas vezes você vai ser um consultor, literalmente, de canabidiol ou de cannabis, canabinoides para aquele paciente. Um outro médico, só que você vai ter que ter esse contato com outro médico. Esse é o jeito correto de fazer, Pedro. Agora, a gente sabe, para não deixar também muita gente preocupada, que às vezes o médico que você vai, ele tem preconceito e você prefere não falar. Isso é uma escolha sua, autonomia sua. Ninguém, médico não é padre. Mas assim, o bom médico é aquele que você fala assim, cara, eu consegui falar isso para esse médico. Você tem muito segredo com o seu médico, o seu padre não está muito bom. Sim, exatamente. E o que eu vejo também muitas vezes no Alzheimer é que, embora você não tenha, às vezes, tanto ganho cognitivo, mas você tem muitas vezes ganho comportamental. Né? Então, se a gente separar em dois pacotes, cognitivos e comportamento, às vezes você melhorando o comportamento já fica uma convivência mais saudável. Né? Então, eu acho que tem esse ganho
Também. Já responderam para Dona Arina, né, que é qual era o livro, é o Mentes Inquietas, né, que é o livro da psicóloga. Não, não. E Uma mente inquieta. Uma Mente Quieta, Porque Mentes Inquietas é da outra psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa. que é do transtorno de hiperatividade, né? Ela faz vários livros, ela também já fez desse. E o Uma Mente Gleison, Inquieta. e o Gleison 77 tá pedindo para dar o parabéns para você, né? Acho que você é médico dele. Pela forma como ele escreveu aqui, eu acho que você é médico dele. E chegamos aqui nos 5 minutos finais do Seixá. Queria agradecer, né, o Seixá por sempre dar esse espaço para a gente estar conversando. Né? O Wilson, ele é do Seixá, ele é um dos colunistas, um dos colunistas, inclusive, mais lidos, que sempre traz sempre alguma coisa nova. Se, afinal de contas, você comprou o balão ou não? Compramos. Comprou? Você não esqueceu que você vai me levar para o Monte Roraima, não, né? Não de balão. Como é que chega no Monte Roraima? Andando, uma semana de caminhada. Você Na verdade, tá de 3 dias. sacanagem. 3 dias para subir, 3 dias para voltar e um dia dorme lá em Sério? cima. Caramba, eu achei que era alguma... Mas diz que é lindo, né? Você já deve ter ido Tem para de lá milhões de helicóptero vezes. também. Tem de helicóptero também. Eu nunca fui para lá, Pedro. Eu Você tá estou brincando? confessando. Sério. Já fui na Área Yanomami várias vezes, tal, mas Monte Roraima eu nunca fui. 18 anos de Roraima, uma vergonha falar isso. Eu acho que a gente podia marcar, então, assim que o mundo voltasse ao mundo, da gente ir junto lá para o Monte Roraima, divisa com a Venezuela, né? Doutor, assim Rapaz, eu também acho, vai. acho que isso aí é promessa mesmo. Agora eu fiz uma promessa bem feita. Não, não, gravada, né? Agora não tem como correr dela, né? É visitar, marcar para visitar o Monte Roraima. Quem tiver interessado, né? E É, quiser mandar perguntas depois para o Wilson, quiser pedir alguma coisa, é só mandar para o Seixá. Eu trago o Murilo tem um também. Eu trago ele aqui quantas vezes for necessário, porque o Seixá é a casa do Wilson. Meu amigo, você tem aí 5 minutos para você dar o seu recado. Fica à vontade. Prazer enorme de estar conversando com você. Saudades da gente, como fazia em Israel toda noite. Era um seminário sobre cannabis ali. Né? A gente conversando. Foi realmente onde eu mais aprendi foi naquela semana. Vai lá, meu amigo. então, eu vou terminar bem da floresta, porque assim, foi onde, de alguma forma, eu me banhei nos últimos 18 anos da minha vida aqui em Roraima. O Monte Roraima, dentro da mitologia indígena da região, tem várias versões, né? Mas uma das histórias que eu gosto muito de ouvir é que o Monte Roraima, ele era o formato dele, o que a gente vê dele hoje, era um tronco de uma grande árvore, que era uma árvore que tinha na terra inicial, e onde Macunaíma pegava os frutos, e ali toda a população comia os frutos. E Macunaíma era como se fosse um príncipe, alguém muito importante dentro daquela cosmologia, né? E aconteceu de quebrarem essa árvore, né? E o que ficou ali ficou o tronco daquela árvore, né? A árvore da vida que eles chamam. Eles têm um nome indígena para isso, né? Tem a cosmologia, né? E de alguma forma isso mostra que, independente da sua crença ou da sua descrença, voltando naquele assunto, a gente precisa acreditar que nós temos resiliência, né? Que nós somos uma espécie que já vem batalhando aí há muito tempo nesse planeta, uma espécie que a gente tem a capacidade de pensar que a gente pensa, é a reflexão. Por mais que esse livre-arbítrio pode levar as pessoas a pensamentos mais absurdos que você possa imaginar, independente da sua ideologia. Mas o importante é que a gente pensa, a gente sempre pode refletir, e chegou a hora da gente refletir sobre a medicina natural também, sobre as plantas, estudar sobre isso, sobre a cannabis, sobre o canabidiol, sobre o THC. E nós estamos só beirando esse conhecimento, Pedro. Sabe, quando você fala que eu sou o grande conhecedor, não sou não, eu só sou curioso, cara. Só sou curioso e gosto do ser humano.
Então, isso me ajuda, mas temos muita coisa para descobrir ainda, muito. Todo mundo tem muita coisa para descobrir. Nós só estamos com a pontinha do iceberg disso. E mais uma vez agradeço. Estamos aí sempre à disposição. Boa noite para todo mundo. Cara, eu que agradeço em nome do Seixá pelo seu tempo, pela sua disposição. Minha esposa está falando que também está indo. Vamos todo mundo então pro Monte Roraima. E quando você falou esse negócio todo aí da floresta, depois eu preciso te contar, né, minhas últimas aventuras na floresta, que foi ayahuasca e sapo bufo. Mas aí eu te ligo para a gente conversar. Tá Tem ok. coisas interessantes para te contar. Cara, um grande abraço. E semana que vem, tá? Vai ter aquela live que a gente faz de pergunta e resposta. E você tá convidado para você participar dessa live, Wilson, de você estar respondendo também, né, me ajudando ali a estar respondendo, tá? E a gente se vê. Gente, Fabiana, filhos, tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu, tchau. Tchau, tchau.